Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, finados, dia 2 de novembro de 2020, 31ª semana do tempo comum. Cor litúrgica é roxa, tá? Tem seu ofício próprio e vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar as intenções, Vamos iniciar rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, mas também a todos os fiéis defuntos, nos quais a gente está lembrando hoje, Familiares, amigos, pessoas que admiramos, que faleceram, Infelizmente, na data de ontem, no dia de Todos os Santos, à tarde veio a notícia, do falecimento do intérprete. Na realidade ele chama intérprete, mas é bonequeiro mesmo. É quem dá vida àquele boneco, o Louro José. Então, praticamente 2 a 3 gerações acompanhavam ele no programa da Ana Maria, Eu também fiquei muito chocada com aquilo e porque a gente não espera, Justamente ele também tinha 47 anos, praticamente mesma geração que eu, jovem, e sem contar que a Ana Maria é do grupo de risco, ainda passou acabou de ser curada, recentemente de um câncer, acho que de pulmão. Tadinha, fez o programa hoje, totalmente abalada, E se você não sabe ainda o que causou a morte, porque isso ficou, como é que se diz, ficou no ar, desde ontem. O ML só soltou a nota hoje à tarde. Foi devido a um derrame, um AVC, Então ele tinha, não sei se ele sabia, mas ele tinha uma aneurisma, então rompeu, digamos, uma veinha do cérebro, o que dá para, assim, a grosso modo, simplificando a coisa, ele teve um infarto no cérebro, estourou uma veia lá e teve praticamente uma morte instantânea, Acho que não sofreu, mas é muito triste, Essas mortes repentinas e não é algo legal. Na realidade, inclusive, existem muitas orações antigas em que se fala, Senhor, não permita que eu parta repentinamente, que eu tenha tempo de, de que eu tenha tempo de me arrepender, Então, por outro lado, parece aquela coisa, nossa, parece que o cristão, o católico gosta de sofrer, E não é o caso, mas é que diante, de repente, lá, enfermo, ainda consciente, há tempo de pedir que um padre dê a extrema-unção ou a unção dos enfermos, E também meditar um pouco sobre o que resta da vida. Então, há pessoas, eu conheço inclusive, que dizem que era melhor que a pessoa tivesse morrido de repente, que sofre de uma vez só, mas a gente tem que entender, que a pessoa que está convalescendo e às vezes não há chance dela ficar com a gente, mas vai com a graça de Deus em algum momento muito breve, ela precisa desse tempo para fazer uma análise de vida e também o que poderá advir, se ela deixar a gente, deixar o mundo e a vida que ela tem aqui. Eu acredito até, inclusive, hoje em dia existem gerações que falam que não entendem por que a gente tem que visitar cemitério no período de 1 a 8 de novembro. E eu também, por muito tempo, compartilhava desse raciocínio. Hoje em dia, eu mudei a ideia, inclusive essa questão de morrer rapidamente para não sofrer, não é uma questão de sofrer, mas é uma questão de pôr os pingos nos is, de chamar um padre, de se confessar, receber o viático, fazer uma análise de consciência. Também não adianta a pessoa estar lá inconsciente, mas ainda assim dá para receber a visita do padre, visitar um cemitério para ver que na realidade tudo que a gente possui de títulos, dinheiro, doutorado, pós-graduação, essas coisas não valem nada. A gente pode ter lá um jazigo, que nem cemitérios tradicionais,
quanto mais antigo o cemitério, mais parece obras de arte, né? A pessoa parece que cria uma mansão dentro daquele espaço ali onde é o túmulo, né? Se você é de uma pessoa aí, sei lá, de uma capital, aqui em Curitiba também tem, região de Ponta Grossa, que tinha bastante daqueles é, ervateiros, né? Coronéis da erva mate, senhores da erva mate. Então, aqui também tem espaços, famílias tradicionais que praticamente têm mansões, entre aspas, né? Espaços grandes e também que sobem, parece um mini prédio, só para colocar um morto. Mas isso não tira o mérito de quem está lá no gavetão, né? Morreu, está morto. Os vivos podem deixar tudo bonito, mas essa reflexão da finitude da vida, as pessoas não fazem. Mesmo quando plantam, fazem o plantio de alguma, sei lá, de alguma erva medicinal ou de alguma planta, às vezes a gente vê o lado comercial. A gente quer vender porque é erva medicinal, porque é uma horta, porque estou vendendo verdura, mas não vê o ciclo de vida que vai da semente ao crescimento, né? Dependendo da situação, ela floresce, frutifica, você colhe o fruto. Mas em alguns casos, a planta ela morre, ela fenece, ela dá o frutinho e morre, né? Tomateiro, por exemplo, tem um ciclo de vida, fora que alimenta abelhas, e pode alimentar beija-flores, dependendo da espécie, né? Mas abelhas, né, para polinização. Então a gente sempre vê outro lado, e nunca é o lado do sentido da vida, sabe como? Talvez o sentido da vida que o Senhor Todo-Poderoso quer nos mostrar. E quantas vezes que não tem nas passagens da Bíblia, Evangelho, o Antigo Testamento e até o Salmo, que faz essa reflexão e a gente está vivendo como se fosse o cara lá do celeiro, que tem uma mega de uma produção naquele ano e quer destruir o celeiro pequeno para construir dois grandes, né? Só que não vai dar tempo. Não há tempo. Entendeu? Porque pode acontecer do Senhor tomar a nossa vida a qualquer momento. No caso do bonequeiro Tom Veiga, né? Para quem não sabe, ele há algumas semanas atrás, há um mês e meio por aí, ele foi diagnosticado com coronavírus. Mas ele continuou fazendo o programa, tudo. Eu acredito, ou ele tinha um aneurisma já, tipo uma bomba relógio na cabeça, ele não sabia, né? Até porque aparentemente a pessoa está com a saúde saudável, o máximo que vai ver é pressão alta, diabetes e tudo, talvez um eletrocardiograma no máximo. É difícil fazer uma ressonância para saber se não está desenvolvendo um coágulo, se ele de repente, sei lá, às vezes nem sentia, talvez uma dorzinha de cabeça aqui e ali, né? Ou em decorrência do coronavírus mesmo, né? Enfim, é uma fatalidade, né, gente? Então hoje é o dia para rezarmos para todos os entes queridos. Na verdade, eu conclamo todos os católicos. Você evangélico, eu sei que tem outra teologia aí, como é que se diz? Como é que os padres falam? Escatologia, né? Os evangélicos têm outra escatologia, mas eu estou falando para os católicos porque nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Já falei, vou repetir, olha, desde ontem, mas a partir desses 2 dias até dia 30 de novembro, eu vou estar pegando mesmo no pé. É um momento extremamente oportuno que a própria Igreja Católica nos concede um mês inteiro, inteirinho, para a gente estar fazendo e aplicando as indulgências, sejam plenárias ou parciais. Então eu vou fazer indicação de 2 livros que muito ajudarão. Eu tenho os 2, tá? Um é o Indulgências, Orientações Litúrgico-Pastorais da Paulus, e o livro do professor Felipe Aquino, O que são as Indulgências, da editora Cleófas. Olha, eu vou dizer assim, se você quer uma coisa mais rápida, é o do professor Felipe Aquino. Ele tá assim, sucinto, explicado, com contexto histórico, por que fazer indulgência, da onde que surgiu isso, entendeu? Até foi o motivo da ruptura, né, entre católicos e protestantes, que é a venda das indulgências, né? Tem esse histórico super breve, então, e fora as aplicações. Então, como você aplicar a partir justamente desse livro da Paulus, que é o Indulgências, Orientações Litúrgico-Pastorais, a edição mais recente, tem que ser a mais recente, porque eu já vi em PDF online
e é da anterior. É da quarta edição de julho de 1999, com a primeira impressão, a primeira edição de 2005 e a quarta reimpressão de 2015. Se você encontrar a reimpressão anterior a 2015, vai ter diferença. Então, o que está valendo é essa aqui, tá? Então, o livro do professor Felipe Aquino, deixa eu ver que ano que ele publicou, foi em 2016. Então, tá conforme nos conforme, tá? Então, vamos lá. Eu não vou explicar o que são indulgências, porque eu acredito que você vai comprar o livro do professor Felipe Aquino. Eu acredito, tá? Aproveita e ajuda lá o site dele também, tá? Pode comprar na loja da Canção Nova. Você vai encontrar em boas livrarias católicas, tá? Super recomendo. Então eu vou direto na questão da indulgência para os fiéis defuntos. Aí eu estou me utilizando da editora Paulus. Concede-se indulgência plenária aplicável somente às almas do purgatório, ou seja, aos fiéis defuntos. Ao fiel que: primeiro, visitar devotamente o cemitério a cada dia, de dia 1º a 8 de novembro, e aí rezar pelos defuntos, mesmo que só mentalmente. Visitar piedosamente uma igreja, oratório, e aí recitar o Pai Nosso e o Creio no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, ou com consentimento do ordinário no domingo antecedente. No caso, quem foi na missa hoje também recebeu, tá? Tendo em vista, pensando nessa intenção. Concede-se indulgência, aí já vai para parcial. Aplicável somente às almas do purgatório ao fiel que: visitar devotamente o cemitério e rezar pelos defuntos, mesmo que só mentalmente, em qualquer época do ano. Recitar as laudes ou véspera do ofício dos defuntos ou a invocação dá-lhe, Senhor, o repouso eterno. A oração é assim: dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Isso dá indulgência parcial. Lembrando, isso é a indulgência, seja plenária ou parcial, se fosse uma época comum até o ano passado. Esse ano, se você seguir lá o Vatican News, principalmente o Vatican News, ou se você procurar a indulgência plenária para o ano 2020, dia de finados, pode procurar assim no Google. Ele vai aparecer uma nova disposição específica para 2020 devido à pandemia e ao isolamento social que está acontecendo de novo na Europa. Ou seja, não é mais de 1º a 8 nesse ano. Por ano que vem pode mudar, pode voltar à disposição normal. Mas para esse ano, excepcionalmente, a Igreja Católica, lá em Roma, o Papa pediu que fosse do dia 1º a dia 30 de novembro e ainda seguindo as normativas de isolamento social para todas as pessoas do grupo de risco e para quem realmente está com medo de sair e pegar esse tal do coronavírus, seja a segunda, terceira, sei lá qual onda. Tá? Então eu vou sugerir, eu já falei, procura lá no meu liturgia diária do dia 1º, tá? Eu falei alguma coisa ontem, fiz o pitaco, foram 25 minutos, eu acho, falando, então procura lá, tá? Pode ouvir também, mas eu sugiro que você procure pela vaticannews.pt essa nova disposição da penitenciária, é o nome penitenciária mesmo, apostólica. Essa disposição extraordinária. Então, é assim, você pode rezar pelos fiéis defuntos, olhando para um crucifixo de Jesus, para uma imagem de Nossa Senhora da sua devoção, fazendo a intenção, quero rezar pelos fiéis defuntos, ou almas do purgatório, ou almas falecidas da minha família, tá? Não esquecendo as disposições comuns, que é confissão, comunhão e rezar um Creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai para o Papa Francisco, tá? Isso é o que dá as indulgências. Ah, mas eu não sinto que eu consiga as indulgências. Deus sabe, confia. A questão aqui não é sentir, é fazer. Faça. Se você ficar na dúvida, fala com o teu anjo da guarda. Fala, estou na dúvida, mas eu vou fazer. Entendeu? Então, quem hoje foi na missa, então se teve essa disposição de rezar, lembrar pelos defuntos e também ter rezado para o Papa, então, pelo menos a indulgência plenária. E assim, comunhão, sim, você faz comunhão na missa, mas a confissão, agenda já previamente, já aproveita, já faz o agendamento do fim do ano também, porque o advento é mês que vem, tá? Não dá mais para fazer confissão uma vez por mês, né? Se você é uma pessoa que fazia muita confissão, deixa para os irmãozinhos que tá precisando,
Então já faz a cada 2 meses, já fica quites aí a consciência, né? Mas faz uma confissão bem confessada, né? Minha sugestão. Qualquer coisa, tenha seu diretor espiritual, converse com seu padre, seu pároco, vá lá, converse, tá? Certinho, ou seu bispo, tá bom? Mas não faça a teologia da sua cabeça, é preciso confissão. Deus sabe, Deus entende que a gente está passando por um momento difícil, tá bom? E lembrando, existem outras formas também de você oferecer orações. Se não me engano, o terço mariano e o terço da misericórdia também valem como indulgência, tá? Nesse período, mas tem que lembrar que você está fazendo pelas almas pelos fiéis defuntos, tá? Porque se, pelo menos aqui, pelo que eu observo, né, pelas práticas orantes, ser católico, ser cristão católico é ação mesmo na oração, mas é também intercessão. A gente tem que sempre colocar uma intenção. Você pode colocar sua intenção particular, mas pode colocar sua intenção geral, tipo, rezo pelos outros, entendeu? Até porque isso agrada a Deus. Pode colocar até os inimigos, coloca os inimigos, que isso agrada muito ao Senhor Jesus. E principalmente as almas que Jesus foca bastante. Por exemplo, pessoas que tiveram um passado difícil, porque todo pecador tem um passado. Aí quando tem a reconversão, a conversão, né, de fato, a gente entra para a igreja e, teoricamente, a gente está no redil do Senhor, certo? Mas Jesus está sempre atento para aquelas ovelhinhas, ou que fogem nesse meio tempo do redil, ou que estão fora do redil, tempos. Ou até ovelhinhas que nunca entraram no redil dele, né? Mas que o Senhor Jesus está lá com o binóculo, eu quero aquela ovelhinha. Então reze por esses pecadores, a ovelhinha de pele, a ovelhinha do pelo sujo, entendeu? A gente tem que parar de achar que somos os privilegiados, que somos o top da Igreja Católica, sabe? Não é isso, não é por aí. O Senhor Jesus está sempre olhando para aqueles que estão distantes do redil. Que na verdade a gente entende, né? Porque quando a gente consegue ter uma conquista, não é assim. Você sempre quer aquela coisa qualquer coisa, uma conquista, você tá de olho num filho que se perdeu, você tem todos os filhos lá, menos um ou uma filha, problema, e a mãe e o pai tá sempre preocupado com o que tá fora. Não, vocês estão tudo bem. E aí, lógico, os que estão dentro da casa se sentem discriminados, com falta de amor, né? É assim. Jesus é assim. Na hora que conseguiu a ovelhinha lá, limpou, lavou ela, cobriu de beijinho, agora entra aqui no redil, tá de boa. Mas ele tá sempre preocupado com aquelas almas, com aqueles pecadores que estão fora do redil. E são muitos. Fora aqueles que ainda aproveitam esse meio tempo para fugir, né? Então, tem um pouco de consideração pelo Senhor Jesus, né? Então vamos rezar pela conversão dos pecadores, mas aqueles que ainda não chegaram no reino dos céus, que esse é o período propício. Novembro é esse momento, tá? É finados para rezar pelos fiéis defuntos todo mês. Então vai ofertando também as indulgências, todas as orações e ações, principalmente orações, né, indulgenciadas, eu chamo assim. Santo Anjo do Senhor, indulgência parcial, um terço mariano com a comunidade, a indulgência plenária. A parcial é aquela que você reza em casa, diante do seu oratório familiar. Que mais? Que eu sei. Jaculatórias que você pode recitar durante o dia. Jesus, eu confio em vós. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ou até aquela que é uma parte do terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pronto! Não precisa fazer o terço da misericórdia, vai recitando assim também. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas do Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Entendeu? Essa é do terço das santas chagas. Mas eu sei, tem gente que prefere jogar Among Us 3 horas, 1h30, 2 horas direto, do que pensar em fazer uma oração, né? Mas ofereça todas elas para os fiéis defuntos também.
porque por elas mesmas elas não conseguem e elas ficam lá perdidas no purgatório. Entendeu? Então esse áudio desse mês inteiro, todos os áudios aqui da liturgia da palavra não são voltados para os evangélicos. Então eu lamento, meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo, mas esse mês eu vou ter que pegar no pé sobre as indulgências parciais e plenárias. Maiores informações, vai no site, qualquer rede social do Padre Paulo Ricardo, ele vai explicar tudinho, tá bom? Ou então nas homilias do Padre José Augusto, Padre Roger Luiz, etc. Padre Duarte Souza Lara, tem lá alguma coisa. Avisos, né? Coloquei um vídeo na pasta Ser Católico. Padre Duarte Souza Lara fez um vídeo de 1 hora e pouco falando sobre o problema do Halloween. Tá? Então dá uma olhada lá. É difícil. Ultimamente ele tem colocado muito pouco lá no YouTube dele, né, no canal dele, mas vale hiper super a pena você estar conferindo, tá bom? Acompanhe lá. E não esqueça de comprar os livros de indulgência, pelo amor de Deus. Então lembre-se, qual que é o material do cristão para você que é leigo? Preferencialmente 2 bíblias de 2 traduções diferentes, uma Ave Maria, uma da CNBB, por exemplo, ou uma da linguagem de hoje, uma da CNBB, entendeu? É bom ter 2. Mais o aplicativo da Canção Nova também, vai que não tem como levar a Bíblia, eu tô com o celular, entendeu? Aí dá uma olhadinha lá. Catecismo da Igreja Católica, preferencialmente que não seja no seu celular para não gastar o zóio, como dizia um familiar aqui em casa, né? Gasta mesmo, viu? Essa luz azul dá uma detonada na visão, que é uma coisa, viu? Então, Catecismo da Igreja Católica, preferencialmente da capa amarela, que é o que está vigente. E segundo, um desses livros sobre indulgência, tá? Se você comprou do professor Felipe Aquino, fica tranquilo. Ele tem uma linguagem melhor do que essa que eu tenho da Paulus, por exemplo. Mas eu tenho as duas para depois eu dar uma confrontada, tá? Outra coisa, antes de já dar início na liturgia. A CNBB lançou para esse mês de novembro um propósito de plantar uma árvore. Eu não vou fazer comentário, mas vocês já perceberam o meu deboche, né? Pois é. Mandaram plantar árvore. Assim, eu ainda sou dos antigamente. Meu negócio é rezar pelas almas do purgatório. Tá? Eu prefiro fazer indulgência, nem que seja as parciais. Lembrando, as parciais, para você adquirir as parciais e lucrar pelos fiéis defuntos, você precisa fazer essas disposições. Confissão, comunhão, rezar pelo Santo Padre o Papa Francisco lá na igreja ou diante do Santíssimo Sacramento e dizer, estou aqui querendo ofertar todas as indulgências que eu fiz até agora e tudo, e quero rezar pelo Santo Padre o Papa Francisco. Eu, preferencialmente, falo para você rezar sempre pro Papa Francisco, beleza? No mínimo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, mas eu prefiro acrescentar um creio ainda, para dar uma reforçada na coisa, né? Ali, nas intenções ali para ele, beleza? Tá, então, eu particularmente no mês de novembro, já que tem essas disposições aí abertas, né? Um pouco mais flexíveis, né? Diante da pandemia, eu prefiro rezar pelos fiéis defuntos. Planta árvore, eu vou ser bem franca e vou ser bem direta e reta. Planta árvore, o certo, primeira coisa, era fazer então um financiamento coletivo, pedir que um pessoal agrônomo e biólogo aí, botânicos, né, fossem reflorestar as áreas desmatadas aí da floresta da Mata Atlântica, lá do Pantanal, lá dentro da Amazônia, né, onde virou pasto. Porque eu vou explicar um negócio para vocês. Sabe por que vira pasto lá na Amazônia? Para as regiões mais aqui perto de capitais e tudo, não acontece mais isso. Terrenos abandonados. Mas na Amazônia existem muitos terrenos, sei lá quantos hectares, que não tem CPF ou CNPJ. Ou seja, é terra de ninguém. E não adianta dizer que são dos índios. Teoricamente é dos índios, mas aí já viu, né? Não estou colocando a culpa nos índios, mas os índios é o que mais sofre também. Então não estão legalizados. Aí o que o fazendeiro faz, o criador de gado? Ele taca fogo no negócio lá, desmata, agora é meu. Então, certo, me desculpa, CNBB, mas eu não vou plantar árvore não. Porque centro urbano, onde eu habito, não dá para plantar árvore.
Porque se acontecer de vender o terreno, a única árvore que aqui pela lei municipal, a única árvore que não pode ser cortada depois de plantada é o pinheiro do Paraná, porque está em risco de extinção. O restante vai tudo para baixo, entendeu? Então, vendeu o terreno, perdeu. Então, cadê o esforço? Ah, vou plantar na rua. Não dá, gente. Aqui bate um ciclone bomba, cai em cima dos fios, derruba, cai em cima dos carros. Aí mata a árvore também. Poda, chega a matar a árvore, entendeu? Então eu sou da seguinte opinião. Você conhece um projeto que faz reflorestamento, por exemplo, no meu caso, de Pinheiro do Paraná? Aqui tem um do professor aqui da Universidade Federal do Paraná. É um apaixonado por Pinheiro do Paraná, o Araucária angustifolia, né? O que dá o pinhão. Financia o projeto dele, né? Que eu sei que ele está reflorestando, né? Ele está fazendo estudos, melhoramento genético, entendeu? Você conhece, quer ver? Porque deve ter, algum projeto de reflorestamento da matéria nativa. Corre atrás então, financia eles lá. Se você não quer ficar de fora aí da proposta da CNBB. Agora, a gente plantar a árvore, desculpa, meu irmão, minha irmã, isso é fora da realidade. É minha opinião científica, assim, do meu ponto de vista, daquilo que eu estudo, daquilo que eu observo aqui do plano urbano. A não ser que você more numa região rural, em que houve tanto desmatamento, então, perto de leitos de rio, preservação, de repente, de um terreno que é uma fazenda, um sítio, precisa, aí tudo bem. Se você é dono, né, de um sítio, você mora numa comunidade, tem lá uns hectarezinho lá, pode plantar lá, aí tudo bem, não tem problema, pode plantar. Fica à vontade. Mas até para fazer reflorestamento, dentro das matas existem, não sei se o termo é esse, graduações de árvore. Tem árvores mais altas, na sequência tem que ter árvores médias e na sequência tem que ter árvores baixas. Cada árvore tem uma função. Não adianta você plantar ipê roxo e ipê amarelo porque você acha bonito. Não, você tem que fazer uma diversificada se você mora na região da Mata Atlântica. Né? Não é só ipê. Entendeu? Tem várias espécies que precisam ser plantadas ao mesmo tempo, porque uma é mais alta, outra é média, outra é baixa. Tem uma lógica, a própria floresta tem uma lógica, a própria Mata Atlântica tem uma lógica, entendeu? Então não é assim, não posso falar mal da CNBB, não posso. Entendeu? Eu vi essa proposta e eu pensei, não vou ler mais. Desculpa, é crítica. É crítica. Eu estou dando meu ponto de vista daquilo que eu pouco sei do que é fazer plantio de reflorestamento, mas se você quer fazer isso, sugiro que você procure um projeto de reflorestamento sério, entendeu? Dá o seu dinheirinho, beleza, fechou. Agora, eu vou bater na tecla, vamos rezar pelas almas dos defuntos, inclusive fiéis defuntos. Eu vejo uma tendência dentro da Igreja Católica de não se rezar pelos falecidos, uma tendência grave. E aí eu tenho que partir da opinião de alguns cardeais dentro do Vaticano, em que eles realmente apontam eles tentam fazer uma correção fraterna com relação a alguns escritos do Papa, porque o negócio está meio estranho. Inclusive o tema do mês de novembro da Rede de Oração Mundial do Papa é sobre a inteligência artificial. Para que eu vou rezar para a inteligência artificial? Entendeu? O negócio tá muito solto. Por mais que fale que não, que a inteligência artificial está a serviço do homem. Gente, mas às vezes eu sinto falta dos temas básicos da campanha da fraternidade lá da década de 80. Temos que ver o pobrezinho excluído, temos que ver os famintos, temos que ver os doentes, acolher as crianças que morrem. Entendeu? A infância perdida. É social, mas ainda assim voltada para o homem, entendeu? Então existe uma tendência realmente... Esse ar de modernidade está me cheirando uma coisa meio estranha. Então, ficou a minha opinião. Eu vou continuamente falar tudo, mas desculpa, eu não concordo com a CNBB. E eu vou continuar rezando pelos fiéis defuntos. Se você se sentir tocado, ótimo, tá? Mas eu já dei a dica e contei a bola. Tá bom? Minha opinião é essa. Vamos lá. Ainda hoje, não estou criticando também o padre, né? Longe de mim, mas hoje eu cheguei na missa, as leituras eram diferentes, gente. Aí eu passando vergonha lá, abrindo o celular, né? Hoje eu levei meu celular, que eu tava com preguiça de levar a Bíblia.
Ainda bem que eu não levei, né? Porque não ia estar as leituras que eu ia fazer hoje. Mas não tem problema, eram leituras específicas para finados mesmo, né? O padre, o presidente da homilia, lá da celebração, ele decide, né? Então, tá tudo certo. Pelo menos teve missa, anotei a homilia, tudo suci, tudo tranquilo. Senão vai dizer que eu sou só reclamona, né? Mas é assim, gente. Eu também me causou estranhamento esse negócio de plantar árvore. Não dá pra rezar, então, um terço da misericórdia para os fiéis defuntos, entendeu? Então, gente, é assim. Fica a crítica. Não quero criticar. Se quiser fazer, você faça. Fica aí na sua à vontade. Mas eu sou do tradicional. Eu não entro em modismo dentro da igreja, não. Tá? O negócio é rezar pelo irmão, mesmo que às vezes eu tenha meus embates com os irmãozinhos, né? Ali dentro da igreja. Mas faz parte. É tudo para tirar a gente da igreja, né? Mas a gente tem que ficar fiel a Jesus. E fiel também aos ensinamentos dele. Então, já fizemos o sinal da cruz, já deu o pitaco, partiu. Então, vamos lá. A primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 25, versículos de 6 e depois de 7 a 9. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 26, com o refrão: O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É a vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. A segunda leitura é 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. E o Evangelho desse dia de finados é João 6, versículos 37 e 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não o afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vou me despedindo por aqui, recordando. O evangelho do dia 1º, dia de Todos os Santos, foi Mateus 5, versículos de 1 a 12, tá? Relacionado, deixa eu chegar lá, as bem-aventuranças, né? Jesus vai falando das bem-aventuranças, que na realidade são as promessas. Então, lembrando, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Geralmente aflitos choram. Choram por causa de uma tragédia, perda de um ente querido, perdeu o emprego, está passando fome, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu um filho para as drogas. Isso é uma promessa. Tenha fé em Jesus, persevere até o fim, você será consolado. Então, as bem-aventuranças indicam várias situações em que podemos passar na vida, em vários momentos, ou ao mesmo tempo, alguns, né? E há promessas. E essa experiência é muito importante fazer. Não adianta você ser só aflito e não acreditar em Jesus, ou não frequentar, praticar a sua fé todo domingo, lá na igreja, na novena, virtualmente falando, entendeu? Você precisa estar com Jesus. Quem estiver com Jesus receberá essas bem-aventuranças. Mas tem os ais, né? Dentro do evangelho tem aqueles ais. Ai daquele, né? Que fizer tal coisa. Aí tem as antipromessas.
né? São promessas negativas. É uma consequência, digamos assim, tá? Então leia novamente o Evangelho desse domingo, certo? Não se esqueça de rezar pelos fiéis da sua família. Um abraço a todos, que a Sagrada Família nos abençoe no dia de hoje, dessa semana também, né, no correr da semana, e fiquem na proteção do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Paz e bem.